Boa noite a todos, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui a gente traz estratégias e ferramentas que levarão você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano e eu estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje eu vou falar sobre o poder necessário para mudar a sua vida. Se você ainda não segue a gente, seja no Face, no Insta ou no YouTube, vá lá agora, começa a seguir, ativa as notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Agora dá tempo de fazer isso enquanto a gente aguarda algumas pessoas mais chegarem. Então aproveita também, manda um direct para um amigo, para um conhecido, manda um WhatsApp, fala para entrar, para poder ouvir o que eu trouxe hoje, dessa questão do poder necessário para mudar a vida. Então, se você entende que alguém precisa ou está querendo mudar a vida e você sabe, chama para estar aqui agora, dá tempo de entrar ainda, pega no comecinho e engata aqui comigo no assunto para poder entender qual é esse poder para mudar a vida. Tenho certeza que se você chamar alguém, não vai se arrepender de estar aqui comigo hoje e nem depois continuando a seguir a gente os nossos conteúdos. Então, hoje preparei, acho que um conteúdo bastante interessante, para mim foi muito relevante, eu acredito que para vocês pode ser também. Então, boa noite a todos que estão entrando aí e já iniciando, vocês devem ver sempre, quem acompanha a gente, segue a gente, deve ver sempre eu e Mara falando com certa frequência a respeito de como o autoconhecimento colabora, como o autoconhecimento ajuda a prevenir, a mitigar ou até eliminar dores físicas, dores relacionais, dores emocionais, né? Hoje eu vou falar a respeito do poder necessário para mudar a sua vida. Isso tem relação com a questão do autoconhecimento, isso tem relação com essas dores todas que a gente fala, tanto físicas, relacionais, emocionais, financeiras, né? Então, se você sente, por exemplo, dificuldade, né, de ligar a teoria à prática, talvez hoje faça um pouco de sentido para você olhar desta maneira que eu vou apresentar. Eu tenho alguns testemunhos, algumas pessoas que quando eu comentei a respeito disso, começaram a aplicar e conseguiram, digamos, engrenar. Se você falar, tipo, para você mesmo, tá, e agora? Já sei, já entendi a teoria, né? Mas como eu aplico, como eu faço, né? Por que mesmo eu sabendo acontece ainda do mesmo jeito, do jeito que eu não quero? E agora, para que lado eu vou? Então, se você tem essa dúvida aí na cabeça, essa pergunta de como fazer, né? Talvez o que eu traga hoje seja, sabe, a chavinha que liga o negócio. Então pode ser que ajude bastante. Eu acredito que vai ajudar porque eu tenho algumas pessoas que conseguiram isso com esse conhecimento que eu vou trazer para você hoje. A ligar esses porquês, essas questões todas do que a gente usualmente traz na teoria aqui, às vezes, você poder conseguir aplicar na prática e partir para a mudança. O que eu trago hoje é a ideia das duas mentes. Não sei se vocês já ouviram falar, claro que essa ideia não vai fazer você mudar a sua vida da água para o vinho, do dia para a noite, num estalar de dedos. Óbvio que não. Né? Essas transformações de vida que a gente espera, que a gente busca, que a gente quer fazer, elas são um processo, na verdade, né? Você não muda da água para o vinho, mas com essa ideia, essa teoria, essa aplicação dessa teoria das duas mentes, colabora talvez para acelerar esse processo. Você começa a talvez eliminar um grande sabotador da sua transformação, que é o seu pensamento. Já explico para vocês. Fica quicando essa bolinha, né? Essa ideia das duas mentes, quando aplicada, faz você compreender questões que você ou nunca havia se dado conta, ou até acha que tinha se dado conta de algo, mas na verdade não era bem aquilo. Então, quando você entende esse conceito das duas mentes e começa a praticar isso, as coisas podem ficar mais claras para você. Essa teoria das duas mentes ela está citada por muitos autores de desenvolvimento pessoal. Um deles, de um livro bem famosinho mais recentemente, que chama Mark Manson, o livro dele mais famoso é A Sutil Arte de Ligar o... Não posso falar essa palavra inteira, então eu vou falar A Sutil Arte de Ligar o
da CE, então quando você vê esse autor e outros, eles citam essa ideia das duas mentes, né? Você já ouviu falar dessa teoria? Escreve aí no chat. Você conhece isso, as duas mentes? Você já ouviu falar disso, né? Antes de eu falar para vocês exatamente o que é, né, falar a teoria em si, eu acho que fazer uma experiência onde vocês vão conseguir usar as duas mentes, talvez vocês consigam entender, se atentem mais para o que realmente isso significa, mais facilmente o que eu quero dizer, o que os autores querem dizer com a questão das duas mentes, o que é isso, né? Como funciona isso. Então eu trouxe para vocês um exercício bem simples, bem simples. Então eu vou pedir para vocês realmente participarem disso, tá? Então respirem fundo, né? Se tem muito barulho em volta, tenta ficar no silêncio, tenta ficar em paz aí, que ninguém te interrompa durante o exercício. É bem simples, não vai ter que fazer nada, não vai ter que escrever nada, não vai ter que pular, dançar, não vai ter que nada disso. É um exercício simples, mas você precisa estar em um local tranquilo onde você não seja perturbado, para você poder conseguir usar as suas duas mentes aí, você perceber a diferença do que eu tô falando, o que é que eu tô falando, tá? Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos por 30 segundos e não pensar em absolutamente nada. Então, começando agora, fecha os olhos e não pense em nada. Muito bem, pode abrir o olho. Você conseguiu não pensar em nada? Responde aí no chat. Você conseguiu não pensar em nada? Você conseguiu ficar com a mente vazia? É quase certeza que nesses 30 segundos de um silêncio mortal, é quase certeza que você teve uma dificuldade enorme para parar de pensar. Vieram várias preocupações do que aconteceu, o que você tem que fazer, obrigações, ou até pensando, o que será que vem por aí, o que o Rubens quer com isso, né? O que vai acontecer, mas eu não posso pensar, mas eu estou pensando. Enfim, provavelmente foi isso que aconteceu. Agora a gente vai fazer a mesma coisa por, de novo, 30 segundos, mas eu vou dar uma ideia diferente. Você vai fechar os olhos por 30 segundos, mas desta vez você vai prestar atenção ao que vier à sua cabeça. Começando agora. Você percebeu a diferença? Pode abrir o olho de novo e observe, veja o que aconteceu. Neste segundo momento, você observou, olhou atentamente o que veio à sua mente. Seja algo que veio inconscientemente, alguma ideia, alguma coisa que brotou ali que você nem estava se atinando, ou até algo que estava mais próximo do seu consciente, algo que aconteceu, algo que eu falei, algo que você está pensando neste momento, porém você observou e olhou isso diretamente. De qualquer forma, você deve ter prestado atenção ao seu pensamento neste segundo momento. Isso são as duas mentes. O que você acabou de fazer é um exercício para você entender exatamente a sua mente que pensa e a sua mente que observa. Veja, nenhuma nem outra é mais ou menos importante. Porém, a mente que pensa, ao mesmo tempo que ela colabora para que você ache alternativas, para que você ache soluções, ela pode ser um atrapalho. Ela pode ficar pensando e você não observa o que está acontecendo na sua mente. Quem me acompanha, quem vê a gente falando aqui na análise transacional,
o paralelo que eu traço a usar a mente que observa é estar no estado de ego adulto. Para quem conhece AT sabe o que eu estou falando, para quem conhece análise transacional sabe o que eu estou falando. É observar e não ficar pensando. A mente que pensa, obviamente são aqueles pensamentos que ficaram ali pipocando enquanto você tentou ficar sem pensar, né? Por exemplo, tem gente que sente ou diz que tem a tão falada síndrome do pensamento acelerado, enfim, que não consegue parar de pensar. Passa por aí, é uma mente que pensa. Uma mente que pensa. Então, se você deixa estes pensamentos tomarem conta da sua mente, cada pensamento que vem, eles tomam conta. E vem pensamento atrás de pensamento e vira uma enxurrada de pensamento que te confundem, que te tiram o foco, que te levam a sair daqui para ir num lugar que você não queria, para tentar voltar para cá, e às vezes você não chega e não soluciona a questão que você precisa. Já a mente que observa, que foi a do segundo exercício, onde eu pedi para vocês, por 30 segundos de olhos fechados, prestarem atenção nos pensamentos que vinham, provavelmente veio um pensamento, você se ateve a ele, você provavelmente criou uma narrativa a respeito daquele mesmo pensamento na sua cabeça, em seguida veio outro e você prestou atenção naquele pensamento e assim foi. Então você teve mais tempo dedicado àquele pensamento específico, observando-o, entende? Olhando atentamente para ele, prestando atenção naquilo que surgiu na sua mente. Usar a mente que observa é o que o povo fala por aí de mindfulness, mente plena. É você estar observando plenamente o que acontece na sua mente e não deixar esse monte de pensamento ficar pipocando na sua cabeça, que te atrapalha, te sabota, te tira do teu foco. Então, a mente que pensa é um exemplo bobo até, mas um exemplo prático, né? Sabe aquele cachorro agitado, que não consegue ficar parado, que ele tá feliz, que ele fica agitado, batendo o rabo, andando de um lado pro outro, passando no meio das tuas pernas, procurando alguma coisa pra fazer? Essa é a sua mente que pensa, né? O grande problema é que, se a gente não sabe usar a nossa mente que observa, esse cachorrinho agitado, ele toma conta e ele não vai ser adestrado nunca. E daí você fica nesse vucu-vucu de pensamento atrás de pensamento. Esse cachorro, né, nunca vai ter a possibilidade de ficar quieto. Tua mente nunca vai ter a possibilidade de sair deste processo de pensamento atrás de pensamento desenfreado. E vai ser esses pensamentos que vão acabar guiando as suas ações. E não o pensamento, não a mente que observa, que olha para a situação e decide a respeito daquilo, porque realmente olhou. Então, quando você usa só a mente que pensa, ou primordialmente a mente que pensa, você vai ter como se fosse o cachorro levando você para passear, e não você levando o cachorro para passear. Então, para vocês compreenderem o que é a mente que pensa e o que é a mente que observa. Veja, uma vez uma cliente vinha com uma queixa de que nada se resolvia na vida dela, que ficavam todas as portas abertas de tudo que ela pensava e começava, ela nunca conseguia entrar ou sair por nenhuma porta, né, que ela mesma abria às vezes, né, ela não conseguia concluir nada na vida dela, era tudo um caos, né, sabe essa desgraceira plena que a pessoa está vivendo, né? Ela chegou a falar para mim assim, eu acho que eu tenho esse negócio de TDAH aí que todo mundo fala, porque eu não consigo concentrar, vem um monte de coisa na minha cabeça, não consigo focar, ao mesmo tempo que eu entendo que não é o culpado, eu já estou culpando ele, e não sei o que, daí eu acho que eu que sou a culpada, e daí fica um negócio, um Deus nos acuda. Eu conversando com ela, eu comentei a respeito dessa teoria das duas mentes, eu fiz esse exercício, e ela começou a praticar isso no dia a dia. Veja, ela começou a praticar no dia a dia. A proposta para ela foi, use a mente que observa. Em qualquer situação que você tenha essa sensação de desespero, que vem esses milhões de pensamentos na sua cabeça, você vai parar e vai observá-los, os pensamentos que estão vindo. Não é para parar de pensar, porque quando você fala não pensa, não pensa, não pensa, o que acontece? O que aconteceu no primeiro exercício. Os pensamentos começam a brotar cada vez mais e você não controla. Sabe quando você abre uma porta e começa a vir água, né? De dentro lá, você não consegue mais fechar, aquele negócio te afoga, mais ou menos assim. Então quando você para
e observa, você freia os seus pensamentos, né? E então toda vez que ela fosse decidir algo, que tivesse essa enxurrada de pensamentos, ela parava e observava com a intenção de olhar para cada pensamento que surgia, com aquele pensamento, que emoção que vinha, que sentimento que vinha, né? Quais os dados envolvendo aquele pensamento, quais fatos estavam presentes naquele momento. Vejam, a proposta era sem julgar, sem condenar, sem preconceitos, sem desculpas do tipo assim, não, mas é que... Não, só olhar para o fato, observar o pensamento e o que estava acontecendo nua e cruamente, né? Eu fiz essa proposta, a gente teve uma sessão seguinte dali 15 dias e ela me confidenciou, né, que conseguiu lidar com algumas questões que ela vinha se debatendo há algum tempo. Vejam, gente, foram 15 dias só, que finalmente ela havia conseguido, né? Como ela mesma disse, né? Parece bobo, mas ela vivia, ela falou assim, eu vivia com a mente no que não era possível, focado em fazer algo que eu não conseguia, frustrado pelo que deu errado, olhando para o que eu desejava muito e não conseguia, e aquilo ia cada vez ficando mais longe de mim. Quando eu parei de pensar nesses porquês de não dar certo, que isso, que aquilo, eu comecei a olhar para observar o que acontecia no meu pensamento, na minha emoção, observar a mente que observa. E ela disse uma coisa muito legal, que eu traduzi um pouquinho, né, para deixar mais talvez compreensível. Ela falou assim, ela usou esta palavra, mas eu vou explicar para vocês. Ela usou assim, eu vivia no passado e no futuro. Conhecem isso? Eu brinco de falar que ela vivia no lá e então. No lá do passado torto, do que deu errado, do que ela não fez, e no então do que ela gostaria que fosse e não conseguiu que fosse, não conseguiu realizar que acontecesse. Por quê? Ela ficava perdida na mente que pensa, em vez de olhar a mente que observa. Quando ela usou a mente que observa, ela pôde compreender o que deu errado e começou a agir diferentemente nas situações, nos momentos, e observando o futuro que ela sonhava chegar mais perto. Não por si só, não um futuro que venha ao meu encontro espontaneamente somente, mas ela construiu para si os degraus que a levaram até lá nessa escada, de atingir o que ela gostaria de atingir, de alcançar o que ela gostaria de alcançar. E ela foi fazendo isso para várias questões da vida dela que estavam todas, como ela comentou, bagunçadas, descontroladas, desenfreadas. Uma delas era relacionamento com o marido, por exemplo, que ela falou. Ela se deu conta de que ela chegava em casa cansada, um monte de coisa para fazer em casa, ninguém ajudava e ainda cobrava que o marido não dava atenção para ela, que ela ficava nessa de eu tenho que dar conta, para que ele também me dê atenção, porque se eu der conta ele vai reconhecer, e daí não dava conta, e daí ele também não reconhecia, e daí ela só reclamava, e ela reclamava que ele não olhava e não dava atenção para ela, e ela ficava nesse ciclo de pensamento, e vamos pensar, né, cá entre nós, quem vai dar atenção para alguém que só reclama, chega em casa, começa a reclamar, até a hora de dormir, acorda, começa a reclamar, até a hora de sair de casa? Complicado. E o casamento foi indo, e estava por um fio. Com a mente que observa, ela se deu conta disso, ela reuniu a família e fez o que na minha mentoria a gente propõe, que é um campo comum de convivência contratado, e distribuiu funções das quais ela não tinha a obrigação de fazer sozinha e ela tomava para si. Ela distribuiu funções, as pessoas assumiram os seus papéis ali novos, digamos, naquelas funções, e ela se viu com mais tempo para ela, com mais tempo de dar atenção para os filhos e para o marido, e com isso começou a mudar. Ela começou a se sentir notada, inclusive pelo marido. Lembra a queixa que ela comentou de que ela não era reconhecida? Então ela parou de tomar as obrigações para si, as pessoas começaram a participar naquela comunidade familiar, e ela começou a ser reconhecida automaticamente. E se deu conta que isso funcionou. Então, a partir do olhar da mente que observa, ela pôde identificar o que ela estava trazendo, ela parou com aquele excesso de pensamento e elucubração sobre o que poderia transformar e ela pôs em prática. Então, ela trouxe o resultado da mente que observa na sua
dor relacional, digamos assim. E ao mesmo tempo, ela se deu conta, isso foi 4 sessões depois, que a dor de cabeça diária que ela tinha foi embora. A dor de cabeça que ela tinha todo santo dia, no final da tarde ela falava que tinha horário minha dor de cabeça. Ela falava assim, minha dor de cabeça começava 4h30, 15:45 e terminava a hora que eu ia dormir. Às vezes eu demorava a dormir por causa da dor de cabeça. Mas daí eu dormia, acordava de manhã sem dor de cabeça. Fruto do estresse, desse excesso de pensamento, desse vucu-vucu que ela vivia. Depois de quase um mês, ela se deu conta que a dor física, sumiu. E ela não fez nada de diferente, de medicação, de nada. Ela só mudou essa questão da mente que observa. Fez o contrato, lidou com isso e teve resultados, inclusive físicos, né? Então, ela observou isso. Isso é muito bacana, né? Ela se deu conta de que observando algo e não ficando no excesso de pensamento, ela conseguiu dar o passo e solucionar. Então a gente vê, primeiro, essa questão da mente que observa funcionando na prática. Segundo, eu vejo, e acho que vocês veem também, essa coisa do link direto, do emocional, onde ela estava frustrada, cansada, não conseguia realizar o que ela queria, com as questões de dores físicas. E ela se deu conta disso no processo andando. A queixa dela não era dor de cabeça. Porém, ela foi lá e fez. Então, quando a gente propôs para ela o observar, no observar os pensamentos, ela viu que na cabeça dela ela pensava assim, poxa vida, ninguém me ajuda nessa casa. Daí ela foi analisar por que ninguém ajudava ela naquela casa. Porque ela nunca propôs para os outros de que ela não estava dando conta de chegar do trabalho e fazer a janta, arrumar a casa, arrumar isso, pegar o uniforme sujo das crianças, botar para lavar, estender a roupa, sabe, todas essas tarefas cotidianas que todos temos, mas aquilo estava sobrecarregando, porém ela não explicitou para ninguém a necessidade que ela tinha de ajuda. A partir do momento que ela chegou lá, chamou a família e fez esse contrato, que, de novo, o nome que eu chamo dentro da minha mentoria, estabeleceu esse campo comum de convivência contratado, isso tudo desembolou na vida dela. Ela se viu com mais tempo, ela parou de reclamar, melhorou o relacionamento, ela parou de ter dor de cabeça, porque ela tinha mais sono, ela dormia mais adequadamente, porque não ficava aquele excesso de pensamento, da mente que pensa, tentando pensar no porquê daquele monte de coisa, e no porquê e qual solução dar. Ela simplesmente parou, observou e foi atrás de lidar com isso conscientemente. Então, a mente que observa. Então, a mente que observa dá o subsídio, dá o extrato para que a partir daquilo que você observou, você caminhe, você arranje a sua solução. Assim que funciona a mente que observa, né? E você pode dizer para mim, mas lá em casa ninguém nunca nem vai ajudar. Se eu proponho isso, Deus o livre, vão rir na minha cara e não vão fazer nada. Ou então, mas comigo é diferente, né? Não é bem assim, você não conhece a minha vida. Gente, eu tô cansado de ouvir essas coisas, esse tipo de desculpa. Eu não vou discutir com você. Porque sim, cada vida é uma vida, elas são diferentes. As soluções, elas passam por caminhos diferentes, mas essa da mente que observa e a mente que pensa é igual para todo ser humano. Se você começar a fazer isso, você vai ver que dá resultado, né? E você pode me dar N motivos para que você não queira sair dessa situação inconscientemente. Como, lá em casa ninguém me ajuda e nunca vai ajudar, vão rir na minha cara se eu propuser. Isso vai vir de desculpa, né? O quanto esse processo de mente que pensa está sendo útil para você. Se você ficar pensando sobre isso, você não vai descobrir. Você tem que parar e observar o que está rolando naquele momento, naqueles pensamentos. Se você fica na vitimização, na desculpa, também, né? Nesse mimimi da reclamação, que era o caso dessa cliente, se você fica nesse mimimi de reclamação, também isso presta um papel para você. Você não estava tendo reconhecimento? Quando você faz mimimi, as pessoas te reconhecem. Brigam com você porque você está reclamando, mas é um reconhecimento. Então,
Esse assunto da vitimização e da desculpa, inclusive a gente já fez live sobre isso. Se você não viu, não ouviu, vai nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem lá o vídeo, tem lá a nossa live que fala sobre vitimização. Assiste lá, se tiver dúvida, manda um direct, manda um messenger, a gente repete se for o caso, mas a gente tem esse assunto lá também. Então, não entre nessa vibe de ficar no excesso de pensamento e ficar nas desculpas, porque sim, desculpas você vai ter, né? Um motivo que às vezes você evita abordar as suas questões, os seus pensamentos pela mente que observa, que você não faz isso, é porque se você age diferentemente, o teu cérebro inconsciente não sabe o resultado que você vai ter, não sabe se funciona, se não funciona, porque do jeito que tá, por mais cansada que você esteja, por mais confusa, tá funcionando, tua vida tá acontecendo. Então quando você pensa em algo diferente, teu cérebro bloqueia porque é um pensamento. Quando você observa se aquele algo diferente pode ser possível, muda de figura. Muda de figura. Então, a mente que observa é uma ferramenta essencial, é o que pode transformar, o que vai colaborar no teu processo de maneira fundamental para que você torne e dê conta e seja possível transformar, seja o que for que você queira transformar na sua vida, seja sua vida financeira, seu relacionamento, suas dores físicas, seu emocional. Mas assim, é fato que quando você começa a usar a sua mente que observa, é visível em todo mundo que faz isso. Eu que trabalho com muita gente, eu vejo isso acontecer na prática. Essas questões todas, emocionais, relacionais, físicas, simultaneamente elas vão melhorando, elas vão mudando de status. Elas saem de um status de problema para um status caminhando até chegar numa posição onde não é mais problema, onde já se achou a solução para aquilo, já se deu conta daquilo. E o bacana é que essa cliente que eu falei, ela se deu conta da cefaleia, da dor de cabeça que ela tinha constante acompanhando ela, que cessou. De fato, ela nem se deu conta, ela não sabia dizer para mim exatamente o dia que tinha parado a dor de cabeça. Foi mais ou menos um mês depois que ela falou, nossa, Rubens, agora que eu me liguei. Depois desse processo aí desse mês, minha dor de cabeça, eu não tenho mais, não tenho tido mais dor de cabeça, eu não lembro o dia que não veio. Eu não lembro mais. Ela não conseguia lembrar. Porque aquilo foi se resolvendo na vida, ela foi se ocupando e parou de pensar na dor de cabeça. Parou de usar a mente que pensa e passou a observar o que causava o estresse, enfim, e isso gerou a transformação também na cefaleia dela. Veja, não era uma cefaleia que precisava de medicação, né? Não estou falando para não tomar remédio, simplesmente usar a mente usar a mente que observa para solucionar suas dores. Não é isso. Precisa sim da avaliação médica, precisa sim às vezes de medicação, precisa de atividade física, precisa de sono, o tripé da saúde sempre, né, a nutrição. Porém, a mente que observa sabe a chavinha que liga o carro para você andar? É essa. Essa é uma chave importantíssima. É o estado de ego adulto, é estar presente no presente, é mindfulness, que vocês tanto ouvem falar. É estar consciente, usar sua mente para observar. E assim, talvez, apenas talvez, alguns de vocês estejam aí negando o que eu estou falando. Mas isso não funciona para mim. Eu observo o que está passando aqui dentro. Não funciona isso que o Rubens está falando. Ok. Beleza. De certa forma eu fico até feliz. Também, para quem já nos acompanha, talvez tenha visto, para quem não nos acompanha e não viu, procura no Instagram, no Facebook e no YouTube. A gente tem um vídeo que fala de... uma série, né? São algumas lives que falam de fases da mudança. A gente já fez. Pensando bem, talvez fosse interessante eu e Mara falarmos sobre fases da mudança, linkando essa questão do processo de mudança, o que gera no físico, no emocional. Vou elucubrar. Se você tem interesse nisso, manda uma mensagem pra gente dizendo: eu quero saber sobre fases de mudança. Eu quero saber sobre essa questão de como mudar, o que causa a questão física, emocional, enfim. Manda mensagem pra gente. Não escreve no chat agora, porque o chat ele vai ficar para trás. Manda uma mensagem pra gente, ou no Messenger, ou no direct aqui, ou lá no Messenger do Facebook, pra gente poder ter isso anotadinho de quem quer ouvir de novo, quem não ouviu, quem já ouviu e quem não ouviu ouvir pela primeira vez a respeito dessa questão de fases de mudança, tá bom? Que daí a gente pensa em fazer uma série de lives aí a respeito disso, de fases de mudança. Então, o processo da negação
de dizer, mas eu observo, mas não funciona, mas não dá certo, mas é que você não me conhece. Essa negação faz parte de um processo de mudança. Já fico feliz, porque pelo menos você já notou que existe a possibilidade de observar. Tem gente que não chegou nem aí ainda. Tem gente que nem nisso chega, nem na negação chegou. Então, se você já está lá, já é um grande passo. Já está no início do processo de mudança. Então, tem fases, a negação é uma delas. Se você está negando, você está em uma das fases do processo de mudança. Fique feliz por isso. E segue o barco. Continue insistindo na mente que observa para não ficar na mente que pensa. Claro que no caso das pessoas aí que eu falei, no início ela se debateu, não foi assim, agora eu estou com a mente que observa, lindo, maravilhoso, agora eu não penso mais. Não, você pensa e vem, e o pensamento vem, e quando você vê, você está lá embolado naquele monte de pensamento de novo. Faz parte, todo o processo de transformação, todo o processo de mudança precisa, todo aprendizado novo precisa de repetição. Você entra em contato, você nega, você aceita, você começa, você repete, até que teu cérebro absorve aquilo como ok, e então torna-se automático. Então, a repetição voluntária da mente que observa faz com que isso se torne o teu processo mental automático e não mais a mente que pensa. Então sim, você vai se pegar várias vezes com a mente que pensa. É normal. E não diga assim, eu não consigo. Você está dizendo para o teu cérebro que você está aceitando ficar na mente que pensa, em vez de transitar para a mente que observa. Então, muitas vezes você acha que está observando, mas você está pensando a partir de uma mente que está pensando e julgando através dos seus, preconceitos, julgamentos, a sensação ou a busca de um culpado para a situação. Isso é pensar, isso não é observar. Você está pensando quem causou aquilo, se eu tivesse feito, se ele tivesse feito, se ela tivesse feito. Isso é julgamento. Isso, de novo, trazendo para o meu métier aqui da análise transacional, isso está dentro do nosso estado de ego pai, essa questão da crítica, do achar um culpado, do julgar, do filtrar através dos meus valores, tá? Essa cliente, quando estava nesses momentos aí de crise, ela estava presa dentro do ponto de vista dela, que também vocês já ouviram falando que na análise transacional o nome é quadro de referência. Ela tinha aquele processo mental ali acontecendo que ela julgava que era aquilo que era ok. Até que ela despertou para algo diferente, começou a praticar e substituiu o modo antigo de funcionar pelo modo novo de funcionar. Abriu mão da mente que pensa para a mente que observa. Você nunca mais vai usar a mente que pensa? Não, você vai usar, você precisa usá-la. Primeiro a que observa, daí a que pensa, em segundo plano. Porque na mente que pensa que está isso que eu falei, que é a questão dos seus valores, dos seus princípios, do seu filtro, né? Então, nessa cliente, ela não se abria para observar de fato as questões, ela ficava julgando tudo aquilo, sabe? Do alto das certezas dela, ela ficava lá achando que estava observando, e ela estava julgando, ela estava pensando a respeito. Entendem a diferença de mente que observa nesse sentido e mente que pensa nesse sentido? Ela não estava observando, ela estava julgando que aquilo era errado, ela estava pensando. Não é para fazer isso. A mente que observa, ela observa, abstrai, descontamina das vontades, das certezas, sabe? Isso é o jeito de usar a mente que observa. Isso requer treino, né? Em especial, requer conhecer seu próprio funcionamento, compreender o que você tem de valores, de princípios, quais são esses valores e princípios. Senão você vai para observar e você está pensando a partir dos seus valores e princípios. Você não está observando, você está julgando, você está pensando, achando que está observando, né? E daí falando em valores e princípios, né? Quando eu abordo isso, uma pessoa me falou uma vez, mas Rubens, se eu for olhar sem meus valores, eu vou estar abrindo mão deles. Eu vou estar abrindo mão do que eu acredito. Não, você não vai estar.
Minha resposta é assim, de forma alguma você está abrindo mão do que você acredita, do seu valor, do seu princípio. Isso existe, está lá e é importante que você os tenha. Porém, ao usar a mente que observa, sim, naquele momento, você pega os seus valores, você pega os seus princípios e deixa do ladinho, descansando, repousando um pouco, porque são muito utilizados. E daí você olha para aquilo, observa aquele pensamento, observa o que você está sentindo, sem esse filtro de julgar, sem esse filtro de buscar um culpado, sem esse filtro de crítica. Depois de entender, descontaminadamente, aí você pode passar ou não o seu filtro e ver se aquilo é adequado ou está alinhado com seus valores, com seus princípios. Aí sim, se vai contra os seus princípios, ok, isso não serve para mim. Vai em direção, né, caminha lado a lado com os princípios, ok, dá para seguir esse caminho. Compreende? Sem peso, sem crítica, sem julgamento, mas observa o fato como ele é. Nu e cruamente, depois você traz para os seus valores e princípios. Aí você exercita isso, de isso é ok ou não é ok. Inclusive, o ato de você abrir-se para isso talvez te ajude a atualizar, inclusive, alguns valores e princípios que estão totalmente desatualizados. Então, nesse processo de você se conhecer, você acaba, querendo ou não, revisando os seus valores. Você faz isso automaticamente sem se dar conta no dia a dia. Todas as informações que vão checando, você passa por esse filtro e algumas delas vão transformando esse filtro, esses valores. Você vai aceitando coisas que você não aceitava, você vai negando coisas que você aceitava. Então, se você tem valores muito rígidos, por exemplo, a respeito de muitas coisas, às vezes, nem se dando conta que tem esses valores tão rígidos assim a respeito de algumas coisas, às vezes são essas questões que te impedem de dar passos. São eles que estão te amarrando de progredir em muitas coisas. Então, sim, atualizar o seu quadro de referência, você já me viu falando isso aqui várias vezes, atualizar o seu filtro, revisar princípios e valores, não estou falando para você mudar, tem questões que não mudam. São princípios éticos, morais, mas são princípios que você precisa e pode revisá-los. Porque alguns deles que foram embutidos no seu funcionamento mental e comportamental lá na sua infância, que você nem tinha noção que aquilo era valor e princípio. Que você simplesmente cumpre aquilo porque alguém te falou que é assim que tem que ser cumprido. Então, de novo, isso é assunto para outra live. Uma live só disso, só de atualizar quadro de referência, de valor, de princípio, de crítica, de julgamento, é outra formiga. Então, a gente pode também abordar isso um dia para que vocês compreendam essa questão de como lidar com isso sem abrir mão de valor e princípio que vocês acreditam que são realmente, que devem ser inabaláveis, digamos assim. Beleza? Tá bom? Então, percebem que a mente que pensa pode, de alguma forma, ser o responsável pelo seu estado de agitação diária, pelo seu estado de estresse diário, de não ver saída, do overthinking, do pensamento demais, né? De muito pensar sobre tudo, a respeito de tudo e de todos. E eu tenho certeza, pode observar, esse excesso de pensamento que fica rodando na tua cabeça aí, dessa mente que pensa, usualmente é um pensar que julga, é um pensar que critica, é um pensar que busca culpados. Isto é um uso improdutivo. Produtivo é você usar a mente que observa, sem o julgamento, primeiro. Depois você pode passar pelo seu filtro de valores, de princípios. Ok, mas a priori não, porque você pode achar culpados que não são, você pode achar responsáveis que não são, inclusive pode ser você pode estar se culpando de algo que você não tem a mínima responsabilidade, mas você assume como sendo sua, justamente porque você está usando a sua mente que pensa, você fica overthinking, você fica fervendo a cachola de pensamento. Então, o transitar de uma mente que pensa para uma mente que observa é um exercício diário. Essa mente que fica pensando, de novo, hoje é o dia do remember, eu acho. Hoje é o dia do flashback. Mara fez essa live há pouco tempo, ano passado, final do ano passado.
esse excesso, esse overthinking é justamente, não sei se vocês vão lembrar da live dela, a ruminação. É a mente que pensa que fica ruminando. Mas e se, mas e aquilo, e se acontecer isso, e se eu fizer, e se não for, e se chover, e se fizer sol, e se cair, e se levantar. Sabe, essa loucura de pensamentos desordenados. Isso é a ruminação. E a ruminação ainda vem com esse juiz que acha culpados. E por vezes, na maioria delas, às vezes o culpado é você, ou a pessoa que está mais próxima, que não tem nada culpado. E daí dá o problema relacional, emocional, o problema da saúde, e assim vai. É um efeito em cascata, beleza? Então é essa mente que pensa a responsável pela famosa ruminação. Quem também não viu a live da ruminação, vê lá nas nossas redes, tem lá a live da ruminação. Se eu não me engano, essa tá com uma imagenzinha thumb de uma vaquinha, né, ruminando. Então vê lá que também é bem legal essa live. Então essa mente que pensa, ela fica retroalimentando, ela fica botando lenha na fogueira das suas emoções. Em vez de, por exemplo, acolher uma raiva, de observar e compreender por que daquela raiva e apagar o incêndio, ela põe lenha na fogueira. Não, tem que ter raiva mesmo, porque fulano fez isso, porque você é um imbecil, porque não sei o quê. Fica nesse excesso de pensamento e o negócio não acontece como deveria ter que acontecer, como poderia acontecer, né? Então, a mente que pensa alimenta essa emoção e você fica num loop emocional, refém daquilo que a emoção diz para você fazer, e você age no calor da emoção. E, portanto, você não age no presente, você age no passado do que aconteceu e gerou aquela emoção. E daí o teu resultado é deslocado também. O teu resultado no presente não é bom. É bom o resultado se fosse lá no passado, talvez, mas no momento não mais. Está desatualizado, porque você fica retroalimentando com esse mente que pensa o tempo todo queimando fosfato. Então, migrar numa jornada de mente que pensa para mente que observa é a ferramenta essencial para você transformar a sua vida. E essa mente que pensa, ela te põe naquela posição do luta ou fuga, sabe? Ou você vai pra briga, ou você vai sair correndo. Ou a paralisia também. Porque você é refém da emoção. Se você consegue dar tempo da descarga emocional, da química emocional passar, não retroalimenta, porque é justamente esse excesso de pensamento que faz com que haja um novo disparo da mesma química e você mantenha a emoção constante. Isso faz com que você tenha esses 3 reflexos: lutar, fugir ou paralisar. Isso não é nada consciente. Isso é totalmente desfavorável ao que você está buscando. Então, quando você olha, observa com a sua mente que observa, você tem a possibilidade de interromper o processo químico, falando de neurociência, o processo químico da emoção, dá lá os seus 90 segundos para desintoxicar da química. Por exemplo, a raiva passa, então você observou aquilo, então você consegue achar uma solução consciente para aquilo. E se não acha, não desespera, porque quando você não acha, você volta lá para a emoção. Ai meu Deus, não estou achando, vem a raiva de novo. Percebe como a gente retroalimenta, como a gente rumina e mantém a gente no estresse emocional e não sai daquilo, né? E isso gera o quê? Doenças físicas, dores crônicas, cefaleias, gastrites, artrites, enites da vida. Podem ser disparadas, potencializadas e perpetuadas a partir dessa emoção não resolvida. O nosso corpo foi projetado para agir sob emoções em determinados momentos. Por isso que não é adequado você estar feliz o tempo todo. Compreende isso? Porque é uma descarga química tão intensa que o teu corpo não daria conta. Ao mesmo tempo, não foi projetado para estar estressado o tempo todo. E eu pergunto para todo ser humano que vive hoje, 2022, você está estressado? A pessoa olha para mim, normal, né, Rubens? Quem não? Quem não? Não está certo isso. É esta química toda que a mente que observa ajuda a bloquear, traz de resultado para as questões físicas. Traz resultado, obviamente, diretamente sobre questões emocionais,
relacionais, portanto, porque você não age, não interage com as pessoas baseado no sequestro da emoção. Você consegue agir de maneira adequada, proporcionada à situação e não desproporcionada pela emoção, e com isso não fica aquela química que muitas vezes é nociva porque ela está sempre presente. Tá? Então eu vejo muitas pessoas falando, emoção boa, emoção ruim. Isso é caso para outra live também. Gente do céu, hoje tá vindo um monte de live na cabeça. Anota aí quem quiser, pede para mim que eu já vou esquecer. Live sobre emoções. Porque assim, tem gente que trata a emoção como boa e ruim. Não tem emoção boa e ruim. Todas são necessárias para a nossa sobrevivência. Todas são necessárias. O tempo que ela dura, o quanto você dá valor para ela, o quanto você qualifica ou desqualifica aquilo, vai trazer repercussão. Repercussão emocional, relacional, física, mental, espiritual, todos os aos que você possa imaginar. Deu para pegar isso? Então, a minha proposta hoje para você é que você aplique, a partir de agora, toda vez que acontecer de você perceber que tua mente que pensa está comandando, que o teu cachorro está ali agitado, você vai parar e vai fazer o exercício dos 30 segundos. Vai respirar e vai fechar os olhos e vai observar, sem seu filtro de julgamento, sem sua crítica, sem buscar culpados, sem tentar entender da onde para onde, só olhar para a situação. Automaticamente as coisas vão surgindo, você vai desvelando aquilo, é como acender a luz. É como acender a luz. Então, pare e olhe através da mente que observa, e não pela mente que pensa. Beleza? A mente que observa precisa vir primeiro. Depois você passa pelos seus filtros de valores e tudo mais. Então, a mente que observa, é o poder necessário que você precisa para transformar a sua vida. Com isso, você dá assim, sabe aquele sprint de largada? Você sai na frente do seu projeto para 2022. Então, assim, com certeza absoluta, você usando a mente que observa, você vai dar passos largos, resolutivos na vida, tá? E com esses resultados, obviamente, a consequência é lógica. Você terá cada vez mais o quê? Saúde. Cada vez mais saúde emocional, saúde mental, saúde física, diminuindo esses males físicos, como as dores e barará, barará.